Este projeto foi contemplado no 12º Edital de Incentivo às Artes do Estado do Ceará, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult Ceará. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para essa primeira videoaula do projeto Homem Também Dança Balé. Hoje nós vamos conhecer o professor Douglas Mota, como sua formação, como profissional, como bailarino, conhecer um pouco desse histórico. Eu me chamo Graco Alves, sou mestre em ensino e aprendizagem em teatro e estou aqui para conduzir e ajudar todos vocês nesse outro lado do projeto, que são as aulas online. Essa aula online de número 1 e teremos uma aula online de número 2 com questões técnicas sobre balé. Então, sejam bem-vindos. Agora eu quero chamar o professor Douglas Mota e gostaria que ele contasse sobre a formação dele desde o início e até onde ele se encontra agora em sua formação acadêmica. Olá, boa noite. Faço minhas palavras do Graco, muito emocionado em ter realizado esse projeto e, através dele, de um pensamento futurista, digo assim, do Graco, sempre pensando no bem-estar, principalmente dos homens, né, que são a nossa maior dificuldade, nos manter no mercado de trabalho. Como o Graco já me apresentou, sou Douglas Mota, sou professor, bailarino, coreógrafo, graduado em Pedagogia e especialização em Arte, Educação e Cultura Popular. A minha trajetória começa muito por acaso no Colégio Estadual Liceu do Ceará, onde tinha assim, um cartaz escrito Meninas interessadas em dança, tratar na tesouraria. E eu, aquele jovem muito afoito, né, fui na secretaria me inscrever, mesmo tendo lá bem descrito que era para meninas. Ai, não pode, tal, eu disse que era preconceito, e eu já tentando romper barreiras, né? E aí consegui me inscrever, no outro dia tiraram os cartazes que existiam no colégio e colocaram pessoas interessadas em dança, tratar na tesouraria. E aí foi mágico, muitos se inscreveram, no dia da reunião tinham 30 meninos. Alguns se inscreveram por brincadeira, mas a maioria realmente foi para essa reunião. E foram em torno de 30. As aulas não aconteciam no colégio, existia um convênio, que era na Uniclinic, e eu, naquela época, era muito preso em casa. Como é que eu ia dizer em casa que ia fazer aula de dança em outro lugar? Já era a dança e não era no colégio, era um processo. Não fiquei. Passou um mês, me encontrei com uma professora, que é a professora Rosane Santiago, que é a minha primeira professora nos corredores do colégio, e ela me disse que o colégio tinha cortado o convênio com a Uniclinic e que as aulas iam voltar a ser no colégio. Se eu não queria participar, que ela ia montar um machiste. E aí começou-se essa trajetória. Entrei na dança, nós éramos dispensados da educação física, né? Era contado como carga horária também, a dança. E aí foi que eu conheci a dança. A princípio, o folclore, e depois a dança moderna, que é o que a gente poderia fazer no colégio, porque nós não tínhamos barra, nós não tínhamos um piso adequado, nós não tínhamos um espelho, e era assim, a força de vontade para exercer realmente aquele ato de arte dentro do colégio. Mas mesmo assim nós dançamos, fomos para programas de televisão, e todos os eventos culturais do colégio a gente participava, e só depois foi que eu entrei numa academia realmente particular, que é a academia chamada Sati Dance, através de um aluno que era da noite, ele já fazia aula nessa escola, e eu ganhei uma bolsa particular para ser aluno. Fiz a audição, passei e comecei a ser aluno de uma escola particular. E um tempo depois foi que eu entrei no balé clássico, já na Gorete Quintela, e aí quando eu descobri o balé, já no primeiro ano eu abandonei o jazz e fui fazer balé clássico e me tornei bailarino e professor de balé clássico.
Douglas, vou falar aqui um pouco até essa sua trajetória, né? A gente sabe que boa parte das políticas públicas de incentivo cultural eram pouquíssimas. A impressão que a gente tem até que estão bem novas, bem recentes, né? E aí a gente tem que ressaltar que esse projeto, que nós já começamos a conversar, já tivemos uma parte presencial muito importante. Ele é um projeto que foi contemplado no edital de incentivo às artes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? E ele foi realizado e contemplado no município da Caucaia, onde o Douglas tem residência. Foi realizado uma semana inteira de aulas presenciais para rapazes, que no outro vídeo nós vamos colocar um compilado de imagens bem interessante, e dizer que esse projeto, até essa parte online, só foi possível devido a este edital, né? E aí eu te pergunto que nesse teu período de formação inicial de bailarino, que eu vi que você foi Liceu, foi Sete Dance, depois foi para Gorete, tinha algum incentivo do Estado ou da Prefeitura? Ou vocês iam lá na força, na raça mesmo, porque queriam, se interessavam? Na época do liceu, a gente tinha um grande incentivador, que era o professor Praciano. Ele amava a arte e principalmente dança. Então, ele queria muito incluir, ele conhecia essa professora em outra direção, eu acho que no Geni Gomes, e aí, quando ele se tornou diretor do Liceu do Ceará, ele trouxe essa professora, né, para administrar essas aulas. E quando a Rosane, eu fiquei com a Rosane um ano só, e ela saiu da escola, o marido dela foi transferido para um outro estado, por conta do trabalho, e ela me indicou para assumir as aulas. Eu já fazia aula no particular. E eu me peguei ali, como que eu vou lidar com essa situação, né? Porque ela já vinha de uma escola de muitos anos, então ela já tinha a tarimba, digamos assim, de dar o jeitinho brasileiro que a gente sempre fazia. E foi com ela que eu aprendi a fazer isso. A gente passou a juntar garrafas, jornais, revistas. A gente viajava para o interior, que tinha uma aluna, que tinha uma casa, uma família. A gente fazia lindos espetáculos numa quadra, em Pindoretama. Então, cobrava jornal, revista, levava o som, tudo no vinil ainda, né? E aí a gente arrecadava um pouquinho de dinheiro para mandar fazer o programa, o folder. O primeiro espetáculo que eu, né, foi com direção minha, foi no Teatro da Insetu. Nós tínhamos a Liberato Barroso, que tinha muitas gráficas na época, e eu saí pedindo, literalmente. E aí criei amizade com um rapaz chamado Rogério, pedi para ele ver os ensaios, ele gostou, e ele nos patrocinou o programa, né? E com direito a foto, chamado Fopolito na época, né? Tinha a foto impressa do grupo, que era o Grupo Fantasy. Então foi muito na marra, na raça. Aí as meninas que podiam comprar na sua meia, a gente costurava muito, customizava, né? Que a gente chamava na época bordar as fantasias, os adereços. E conseguimos fazer o espetáculo, sem apoio financeiro nenhum, sem o pai pagar nenhuma taxa, né, em cima, apenas a entrada no dia, e a gente acabou com essa entrada também no dia, pagando os custos que apareceram. Tivemos que arcar. Já no particular, não. Uma escola Sete Dança era uma escola de um nível social alto, então eram grandes espetáculos, traziam coreógrafos de fora. E nessa época não existiam editais para fomento, né, à dança, principalmente se fosse, como ainda hoje, para a escola particular. Então atende mais a um público, né, que não tem esse retorno financeiro. E na Gorete, não. A Gorete já tinha uma ala bem grande de bolsistas, era a escola que mais tinha bailarinos, meninos, né? Quando eu entrei tinha uns 20, aquela realidade maravilhosa, né? Eu me senti já encaixado dentro da escola, porque tinha os meninos, mas a Gorete sempre batalhou muito para manter tanto meninos como meninas bolsistas. Tanto que na última gestão agora, a escola era 99% de bolsistas, e ela nunca conseguiu um apoio financeiro por edital, ou seja, da Secretaria de Cultura ou da Prefeitura. Não, sempre ela manteve no próprio bolso.
Douglas, aí deixa eu te perguntar, você acha que se hoje em dia você decidisse montar um grupo independente com homens dançando balé, você acha que conseguiria, ou seria a mesma dificuldade que foi quando você começou? Você acha que tem alguma diferença, tanto financeira como de pensamento, de comportamento, que deixaria mais difícil ou mais fácil isso acontecer? Um grupo de dança só com homens? Nós tivemos essa oportunidade, inclusive você participou desse momento. Eram 10 meninos, há uns 20, eu acho que uns 15, 20 anos atrás, não me recordo bem o ano que nós tivemos essa oportunidade. Nós reunimos o creme de la creme que tinha na época, nós acabamos dançando juntos nas escolas, e foi feito um edital, apareceu um edital, houve essa inscrição feita por você, né? Mas eu digo, nós não fomos privilegiados com esse edital. Já existiam outras pessoas que já haviam ganho outras vezes, se assim eu posso falar, outros editais, e pessoas que tinham já apoio de prefeitura, né? Tinham espaço físico, nós não tínhamos nada. Então ficou muito assim na balança, né? Com quem faz a banca decidir, que os dois projetos eram maravilhosos. Para quem dá naquele momento, né? A nota, o aval, o edital. E nós, infelizmente, não fomos agraciados. E eu acredito que naquela época, se nós tivéssemos conseguido, com um belo projeto que você fez, como esse agora, né? Nós teríamos ido muito longe, talvez esse grupo continuasse até hoje, com uma nova geração. Porque a gente precisa de um estímulo, a princípio, né? Porque a gente contava com o apoio do espaço físico, que era no Hugo Bianchi, nosso saudoso Hugo, que era ali no Estoril, um horáriozinho que ele cedeu, né? A gente fazia a aula da escola, dançava para a escola e aproveitava que saia alguma coisa da companhia, na época já assim ficou chamado, né? Mas eu acredito que hoje seria a mesma dificuldade. Existem mais possibilidades de edital, mas a gente precisa dar mais oportunidade a quem ainda não teve. Eu não sei como isso se processaria, mas eu acredito assim, outras pessoas já tiveram a oportunidade de ganhar editais, vamos ver quem não ganhou. Eu não lido muito bem com essa área, né, Graco? Você sabe. Mas é uma maneira de ver, né? Meio crua, mas acredito assim, precisamos dar oportunidade a outras pessoas, porque o mercado masculino, hoje em dia, dançando, é grande. E é por isso que os meninos querem muito ir embora, porque a gente não tem oportunidades, a não ser as próprias escolas, que sempre deram e continuam dando oportunidade às escolas particulares. Senão a gente não tem como sobreviver. E aí nós ganhamos um cachê, ou coreografamos para essas escolas, né? Eu hoje trabalho como coreógrafo nas grandes escolas aqui de Fortaleza, e nas pequenas também, que querem ter essa oportunidade, mas acredito que em cima dos editais ainda não. Esse realmente, na minha trajetória, graças a você que fez esse projeto divinamente, é o primeiro. Eu digo que se fosse um fechamento de ciclo, eu estava fechando com chave de ouro. Ele foi o primeiro edital que eu participei. Eu acredito que a possibilidade de projetos continuarem depende muito dessa percepção de política pública. A gente sabe que amor à arte não paga conta, né? Trabalhar é que paga conta. E trabalhar com arte sem incentivo, haja vista que o público ainda não paga, principalmente depois desse baque da pandemia, né? O público ainda não paga a arte o suficiente para a gente poder pagar as nossas contas. Então, a gente ainda precisa trazer um público através das formações de plateia. E esse foco do Homem Dançando Balé pode ser uma possibilidade de entendimento de que esse mercado ele pode ser desenvolvido aqui, porque realmente a revoada de talentos é muito grande. Você conhece bailarinos da sua geração que foram embora, nós conhecemos bailarinos de outras gerações que foram embora também, e a cidade toma um prejuízo, porque a gente perde essa mão de obra artística, e
nós compreendemos profundamente, porque precisa se trabalhar, precisa se receber pelo seu trabalho. Não basta ter talento, mas você precisa viver dele, para isso precisa de dinheiro, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que ficar insistindo, né? Alfinetando aí, batendo na mesma tecla. Eu queria te perguntar, Douglas, nesse seu processo, porque foi meio que uma coisa puxando a outra. Você começou como bailarino, aí depois você se graduou como bailarino, aí depois você se tornou coreógrafo, ensaiador. Então, como foi esse avanço de etapas profissionais para você, em termos de prática, opa, agora eu posso ser coreógrafo? Quando foi que você teve esses estalos de acrescentando funções na sua profissão? Quando eu fiquei com o grupo do liceu, na realidade, o grupo antigo que existia, só ficaram 2 pessoas. Eu e um outro, não, um menino e uma menina, um casal. Ficamos só 3. Então, eu tive que fazer uma audição, e aí foram novos alunos, e esses alunos novos não tinham a experiência que os antigos já estavam com a professora, que teve que, né, infelizmente, sair. Já tinha alguma coisa de técnica ali, né? Já tinha como trabalhar com esses meninos. Infelizmente, eles não ficaram, e as meninas também, né? Então, eu fiquei com um casal, além da minha pessoa. Mas eu acredito que foi bom, porque esse desafio, eu me lembro que eu comprei um disco do Rock in Rio, e eu colocava na vitrola, e eu só ia até um certo ponto. Aí eu voltava lá, eu disse, não, vamos de novo. Eu não sabia coreografar. Eu não tinha a contagem da música, eu não tinha a criatividade. Então, o que eu passei a notar? Que as minhas aulas na outra escola, particular, que era a Sat Dança, poderia me dar também essa possibilidade. E aí eu passei a ir mais cedo, pedir para assistir não só as aulas, como os ensaios. Porque, logicamente, a gente pegava um movimento ou outro, né, que eu poderia colocar para essas meninas que eram novatas, movimentos dos quais também ainda, às vezes, nem executava, ou não sabia, ou não executava bem. E aí fui desenvolvendo. Quando eu entrei na Gorete, esse leque aumentou, porque eu já fui mais para a área clássica. Eu me identifiquei mais com essa área. E a Gorete lembrava da primeira coreografia que eu montei na escola dela, 20 anos depois. E era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eu achei que aquela coreografia era horrível, né? Era uma festa fechada, não era um espetáculo ainda. Uma festa das mães, algo para a escola mesmo. E ela disse, meu filho, ali eu já vi o quanto você era criativo. E eu não tinha essa noção. Eu sempre tive a capacidade realmente de ser criativo. Hoje a gente, olhando para trás, percebe um pouco, mas foi o start da Gorete, naquele momento, lembrar de uma coreografia, foi que eu vim perceber que eu era uma pessoa criativa, além de saber contar, dividir a música, tal. E aí veio o primeiro espetáculo, eu já tinha uma turma pela manhã, era uma coisa meio de espaço, a coreografia, né, coisa cibernética, e aí fui desenvolvendo. Então, eu acredito que essa possibilidade que a Gorete me deu de trabalhar dentro da escola, não só como bailarino, mas como coreógrafo, foi que veio me alimentar para esse futuro que eu ainda espero garimpar bastante. Bacana. Douglas, outra coisa importante, você sabe que eu sou uma pessoa muito a favor da educação, né? E aí me diga, e aí para quem está nos vendo, a importância de quando os setores podem se encontrar e isso se tornar um benefício. Você já estava com a sua história de bailarino, coreógrafo, ensaiador, e aí você decidiu fazer faculdade de pedagogia e que já emendou na especialização. Como foi o encontro desses 2 mundos? O mundo que você já estava lá na dança e o mundo da faculdade, o mundo dos estudos no nível superior, e isso se encontrando. Me conta aí essa experiência. Na realidade, eu só me dei conta que eu tinha me graduado, vou contar um fato, uma das pérolas, né, de Douglas Mota. Eu fui comprar o sapato para a formatura.
E aí, no balcão, você quer fazer no cartão ou no carnê? Aí eu nunca mais tinha comprado no carnê, né? Era no cartão. Esse carnê ainda existe. Não, vamos fazer no carnê. E a Alessandra tem que fazer um novo questionário. O novo? Cadastro. Pronto, obrigado. E aí ela disse, idade, não sei o quê, endereço, ela, nível de escolaridade, aí eu sigo. Gente, aquilo mudou. E eu acredito que ali, naquele momento foi que eu percebi. E aí o que foi essa junção? Como saber lidar melhor com os alunos, a didática, né? O diálogo, e principalmente com os pais. Porque muitas vezes, a maioria, os pais deixam o aluno por conta de trabalho, ou alguém leva e vem pegar depois, principalmente quando tem ensaio e tal. Mas na Gorete, a gente tinha ainda uma leva muito grande de mães presentes. E eu tinha uma facilidade muito grande de lidar com mães e pais, mas eu achava era muito mais técnico na sala de aula do que dialogar com o aluno. E eu tive essa dificuldade enquanto bailarino, porque eu já fui numa geração que ainda era muito ríspido. Né? A gente não podia falar, a gente não podia dar opinião, sugestionar, então você só podia ouvir. Quando eu passei a ser professor, eu queria muito ouvir o aluno, mas o aluno ainda tinha medo, né? Porque eles acham que nós detemos total conhecimento. Existe o respeito, a hierarquia, sim, mas é necessário a gente ouvir o outro. E o outro da sala de aula fazer essa aula ser mais dinâmica, ele se sentir à vontade dentro. Eu desenvolver técnico vai ser mais rápido, porque ele vai ter a oportunidade de perguntar e dizer, mas professor, o senhor não seria melhor passando por esse caminho? Eu me sinto mais confortável. A gente não poderia falar isso. A gente era muito mecânico. Olhava, copiava e fazia. Já com a pedagogia, com a arte e a educação, eu soube lidar melhor. Lógico, a maturidade, depois de algum tempo, ela lhe dá essa experiência. Mas acredito que a universidade me veio facilitar ainda mais todo esse contexto do diálogo com o aluno. Muito bem. Douglas, e aí você, tendo já toda essa construção, tanto de prática quanto de teoria e de formação artística, acadêmica, técnica e acadêmica de nível superior, como é que você vê hoje o mercado do balé ou da dança, de um modo geral, pensando no homem enquanto bailarino ou professor? Como é que você percebe hoje em dia? Nas escolas particulares, nos projetos sociais, ou até mesmo nas questões de artistas independentes. Está muito mudado? Não está? Você vê perspectivas de futuro? Como você vê essa prática hoje em dia, enquanto artista, professor, pedagogo, para o homem? Infelizmente, a nossa profissão, estou falando a nível de Ceará. Isso. Né? Ainda nós não somos reconhecidos como profissionais. Ser bailarino não é uma profissão. Nós não temos um registro, nós não temos um valor de. Como é que ele chama? Quando você dança, Graco? Piso salarial. De salário, de cachê, né? Não. Então, eu acredito que quando você tem a capacidade, consegue aliar a sua graduação, a sua formação acadêmica, seja até porque hoje a gente tem a faculdade de dança, né? A gente tem um curso técnico, mas esses dois momentos, eu tenho que... Só a teoria não me mantém. Eu tenho que ter a prática, né? Então, assim, quando você já vem da área da dança, eu já faço aula, eu tenho esse contato com as escolas, e com grupos, companhias, e vou aliar a essa graduação, seja ela em que área for, eu acredito que você tem uma capacidade maior de ser reconhecido, de ser respeitado. Porque só o bailarino,
eu não gosto muito de falar dessa forma, mas é como se você fosse usado e chega um determinado tempo, por conta da idade, e às vezes até da própria aparência, né? Porque a gente envelhece, o físico muda. Você consegue manter por muito tempo, mas não por todo o tempo, um físico adequado para a dança. Tem as mudanças, é natural da vida. Alguns têm uma genética maravilhosa. Quem não tem, sofre. E aí, eu acredito que quando os alunos, os bailarinos, tiverem essa consciência que é necessário estudar, toda vida que eu estou agora na sala de aula, eu digo, as oportunidades de ir para fora, elas acontecem melhores do que na minha época. Nós temos os concursos, as escolas viajam, lhe levam, né, pagam para você dançar, aí você tem um olheiro, às vezes você nem consegue o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar, mas tem alguém na plateia de uma escola de fora, ou de uma companhia, que gostou de você. E aí ela vai lhe dar, oferece. Nós temos pessoas aqui como que foi alguém viu num local e convidou, e a pessoa teve sua carreira. Porque, infelizmente, aqui no Nordeste, a dica que a gente já caminha, a gente já saiu do engatinhar, mas esse caminhar ainda está lento. E a gente precisa ter esses meninos ainda aqui para estimular a outros. E não assim, os meninos têm talento, faz o concurso, vai embora. E às vezes a gente nem chegou a conhecer aquele menino no seu auge. Quando ele voltar, ele já tem 50 anos. Ele já parou de dançar, ele já vem como professor, ele já vem como ensaiador, coreógrafo, né? Porque lá fora o mercado é maior. Tem um reconhecimento como profissão. Eu digo lá fora que eu digo é Europa, Estados Unidos, faz parte do currículo escolar. Enquanto que aqui não, né? Ainda existe um preconceito. Melhorou? Sim, mas a gente precisa caminhar mais. E mais rápido. Eu só quero acrescentar que nós temos em Fortaleza o curso de dança da Universidade Federal do Ceará, da UFC, que é um curso de bacharelado. Temos o curso técnico que acontece também pela Secretaria de Cultura, mas temos cursos de pedagogia, temos cursos de educação física, ou seja, tem uma série de outras possibilidades que podem ser somadas a essa profissão. Nós temos também um sindicato dos artistas, como tem em outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que conseguem organizar a demanda entre profissionais e mercado. O nosso, a gente ainda não consegue construir tanto diálogo assim, mas o que a gente deixa aqui como indicação é formação técnica, prática, mas também formação de estudo, formação teórica, né? Que as pessoas procurem, os rapazes procurem acrescentar suas formações, certo? E aí o que eu digo, se a gente tiver mais oportunidades aqui, não só na capital, como no interior, que a gente pode até chamar esses meninos do interior, como nós já tivemos meninos que hoje moram fora, que vieram do Crato. Inclusive, é uma história, ele veio do Crato fazer audição aqui de uma escola, não era a semana da audição, ele teve que voltar, e ele só tinha o dinheiro da vida. Ele voltou a pé, daqui de Fortaleza para o Crato, ele e um amigo. Chegaram lá totalmente desnutridos, já perto conseguiram uma carona, mas ele foi bem insistente. Ele sabia o que ele queria. Estava determinado por Deus. E aí ele não tinha como voltar, de uma família muito pobre. E aí a avó vendeu as panelas, que eram novas, e comprou a passagem para ele vir. Aí ele passou na audição, ganhou a bolsa, inclusive na Gorete. E lá veio um professor de fora, o professor o viu, deu uma oportunidade no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele foi dançar em outros lugares, para essa escola, e aí acabou, ele hoje é um bailarino nos Estados Unidos. A força de vontade você tem que ter também. Então a gente não vai conhecer, eu posso até citar o nome, que é o Jimi Eric. A gente não teve o Jimi Eric muito tempo aqui na cidade. Então nós podemos ter uma companhia mantida pelo governo do estado, pela prefeitura. Pode ser o básico, mas se a gente tiver um transporte, uma ajuda de custo, é um grande começo para a gente poder mostrar o nosso trabalho aqui. Em Teresina existe uma escola de dança
mantida há mais de 20 anos pelo governo do estado, com 1.000 alunos. 1.000 alunos, pagando uma taxinha básica, se é que pagam, nem sei se ainda pagam. E com todas as grades necessárias. Já tivemos uma companhia de dança em Teresina, mantida pelo governo do estado, o fomento lá para as companhias pela prefeitura tem muito acesso, eles conseguem. Então está na hora daqui em Fortaleza, que é essa capital linda, né, que a gente traz tantos turistas para ver nossas praias, vamos trazer os turistas para ver a nossa arte, que é maravilhosa, que é a dança. Maravilha. Douglas, muito obrigado. Agradeço a quem ficou nos assistindo até agora e que passe para a próxima aula, que nós falaremos questões mais técnicas sobre dança, sobre o homem na dança e nossas opiniões sobre essas questões também. Tá? Agradeço demais e até lá. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, que venham mais projetos para fomentar a dança, principalmente para os homens.